Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. E o Espírito Santo, com certeza, vai tocar em você, vai falar com você, vai convencê-lo a respeito da sua santa palavra. Não da minha palavra, mas a palavra de Deus. E quando ele convence, aí já era. Você se torna convencido e aí você aceita, acata, se submete e a sua vida muda. Nós falamos ontem a respeito da palavra, dos pensamentos. Você sabe que, preste atenção, quando a gente falou sobre os pensamentos, nós somos o que pensamos. Nós somos o que pensamos. Assim como o nosso corpo é o resultado do que você dá para o seu corpo físico. Então, se você come alguma coisa que não faz bem ao seu corpo, o seu corpo vai reagir imediatamente. O nosso corpo, né? Assim também é a mente, onde processa os pensamentos. Os pensamentos. A sua vida é o resultado do que você tem pensado, raciocinado. Você sabia disso? Eu não sou psicólogo, não sou psicoterapeuta, não sou alguma coisa, nada disso. Eu só sei o seguinte: eu sei que a palavra tem poder. A palavra tem poder para dar vida e a palavra tem poder para dar a morte, trazer a morte. Depende da palavra. A palavra do diabo leva as pessoas a dúvidas, medos, ansiedades, preocupações. A palavra do diabo é palavra de dúvida, que assusta, que cria um terror dentro da mente das pessoas. A palavra de Deus é o que traz paz, vida, alegria, esperança, fé. Fé. É a palavra de Deus, é ouvir a palavra de Deus que faz a pessoa ter fé. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, quanto mais você ler as Sagradas Escrituras, mais fé você vai ter. Quanto menos você ler a palavra de Deus e meditar nela, menos fé você vai ter. Obviamente, se você tem menos fé, o diabo sabe que você tem condições de ser, como se diz, preenchida com o resto de dúvida. E um pouquinho de dúvida cancela a fé. Então você que decide isso. Não é Deus. É você que decide. Se você ouve a palavra de Deus, você vai ter fé para crer naquilo que ele falou e executar, praticar aquilo que ele falou. Mas se você ouvir a palavra do diabo, então você vai ter dúvida, medo, preocupação, você vai ficar ansioso, você vai ficar aterrorizada, é isso mesmo, por causa do pensamento do diabo. É isso. E você, eu, cada um de nós tem que decidir, claro, qual a palavra que nós vamos ouvir. Então nós queremos que você saiba que quando a gente recebe o batismo com o Espírito Santo, a gente passa a ter a mente do Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós temos batido na tecla, você tem que receber o batismo com o Espírito Santo. Você tem que ser batizado com o Espírito Santo. E muitas pessoas levam essa ideia, esse pensamento divino, essa proposta de Deus. É Deus quem nos dá o Espírito Santo. Mas levam
na flauta, na tentativa. Eu vou lá na igreja, vou lá fazer isso, vou fazer aquilo. Eu vou me batizar nas águas para receber o batismo com o Espírito Santo. E pensa que a coisa é de qualquer maneira, lá vão ter. Não é assim não, minha amiga, meu amigo. Quando você quer uma coisa, quando a gente quer alguma coisa, é ou não é? Você não precisa nem crer em Deus, você não precisa ser uma pessoa religiosa, bondosa, caridosa. Mas quando você determina uma coisa, quando você quer uma coisa, você é aquela pessoa que fica ali, é ou não é? Porque você quer. Quando, por exemplo, você está com fome, você quer comer. Você busca uma coisa para comer. É ou não é? A gente vai buscar alguma coisa para comer, para saciar a nossa fome. Se a gente tem sede, a gente vai fazer qualquer coisa para beber água. Ou beber alguma coisa. Por quê? Porque a gente quer. Para você receber o batismo com o Espírito Santo, você tem que querer mesmo. Você tem que ter sede. Jesus disse, quem tem sede, vem a mim. Se você não tem sede, você não vai a ele. E não indo a ele, você vai continuar vivendo a míngua desse mundo. Então, a palavra, ela que a gente recebe, traz vida ou morte. A palavra que nós levamos para vocês, ou tentamos passar para vocês, é a palavra de vida. Quem recebe, quem crê, porque não é a minha palavra, não são os meus pensamentos, não é a minha inteligência, mas é a palavra de Deus, é a inteligência de Deus, é a sabedoria de Deus. E Deus, graciosamente, de graça, ele dá a sua palavra para todos. Quem tem ouvidos para ouvir, Jesus disse isso, quem tem ouvidos para ouvir, quer dizer, quem dá atenção às minhas palavras, quem aceita, acata as minhas palavras, esse recebe. Quem não dá, paciência. Você tem um filho, uma filha, e você fala para o seu filho, você encaminha o seu filho com o quê? Com a palavra. Se seu filho, sua filha obedece, eles são bem-aventurados. Mas se não obedecem, então vão colher os frutos da desobediência. Não é assim? Não foi assim quando você era criança? Não foi assim comigo também, quando eu era criança? É a mesma coisa. Deus fala. Quem é sábio, inteligente, quem raciocina, quem pensa como Deus, dá atenção às suas palavras e pratica. E então colhe os frutos da obediência. O apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, disse: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem? Quem? Deus é autoexistente. Então, quem deu sabedoria a ele? Ninguém, porque ele é autoexistente. Ele é autoexistente. Ele já existia. Ele não tem mãe. Ele não tem pai. Ele é Deus. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Mas, o apóstolo Paulo fala, mas nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo? Aqueles que foram selados, batizados, carimbados, marcados, escolhidos pelo Senhor Jesus para receberem o Espírito Santo, que foram batizados com o Espírito Santo. Mas, obviamente, isso tem um custo. Para você receber o batismo com o Espírito Santo e ter a mente do Senhor Jesus, você tem que pagar o preço. Você tem que sacrificar a sua
vontades, suas vontades, seu coração. Você tem que sacrificar sua vida. Você tem que morrer para esse mundo, para que Deus possa usar o seu corpo, a sua mente, melhor dizendo, para que você venha ter a mente dele e possa fazer as melhores escolhas para a sua vida. E isso só depende de você. Isso só depende. Para você receber o batismo com o Espírito Santo, primeiro, o protocolo, primeiro, você tem que ser batizado nas águas. E já falamos disso semana passada. O batismo nas águas é o sepultamento do nosso eu, da nossa carne, da nossa vontade, do nosso coração, das nossas paixões, das nossas cobiças, dos nossos sonhos, de tudo. Você é sepultada no batismo nas águas. Quando você se levanta, você se torna uma nova criatura. Nem todos que são batizados nas águas, infelizmente, na verdade, morreram para o mundo. Elas continuam com a mesma natureza. Por quê? Porque antes da pessoa ser batizada nas águas, elas têm que se arrepender. E o arrependimento não é um sentimento. Arrependimento não é um remorso. Arrependimento é uma atitude. Você decide deixar a sua vida sob os cuidados do Senhor. Você deixa a sua vida ser governada pelo governo do reino de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo. Você decide. Antes de batizar nas águas, você tem que se arrepender. Nós vamos falar sobre o arrependimento nos próximos dias e vamos explicar melhor isso, para você saber o porquê que você já foi batizada muitas vezes e não aconteceu nada. Você entrou pecadora seca e saiu uma pecadora molhada, ou pecador seco ou pecador molhado. Mas tem esse protocolo, você tem que se arrepender dos seus pecados, tem que se arrepender da sua vida errada. Você tem que se arrepender do tempo em que você serviu a sua carne e negou a Jesus. Você tem que se arrepender. Como? Eu decido abrir mão da minha vida, do meu futuro, porque o meu futuro eu tenho trabalhado, lutado, e cada vez mais eu me afundo. Quanto mais eu me mexo, mais eu afundo, igual areia movediça. Quanto mais você se mexe, mais rápido você afunda. E você já fez de tudo e continua afundando. Por quê? Porque você fez de acordo com a sua mente, dos seus pensamentos. Você não fez de acordo com o pensamento de Deus. Você tomou atitude de acordo com a sua vontade. Deixa eu falar algo que é extremamente importante. Quando se trata dos pensamentos de Deus, que estão na sua palavra, nas Sagradas Escrituras, se você aplica as palavras de Deus, não é do homem, não é do apóstolo ou dos apóstolos, dos profetas, dos reis, dos patriarcas, não, é a palavra de Deus. Assim como Deus nos usa para levar a sua palavra para você, assim também Deus fez com os seus apóstolos no passado. Ele usou o apóstolo Paulo para levar a sua palavra para as pessoas. E Paulo, que era um homem muito inteligente, formado, tinha uma formação intelectual exemplar, esmerada, então ele negou a sua sabedoria, negou os seus pensamentos
para serem usados em benefício próprio, para então se submeter aos pensamentos de Deus. E os pensamentos de Deus, nos pensamentos de Deus, ele diz: nós temos a mente de Cristo. Nós, que ele está falando, são aqueles que são selados, batizados, escolhidos por Deus e carimbados. É isso aí. Quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, é como se ela recebesse o carimbo no passaporte com direito à entrada no país que ela vai. Há pessoas que ficam na fila esperando tempos, meses, às vezes anos, para serem aprovadas para o visto para entrar nos Estados Unidos. Pois bem, Deus nos carimba, nos dá um visto, não para entrar nos Estados Unidos, mas para entrar no reino de Deus. E quando a pessoa é selada com o Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo, é outra forma de se falar, então ela tem a sua vida, o seu ser, a sua alma carimbada com a garantia de entrar no reino de Deus. E quando a pessoa tem esse carimbo, ela é feliz, feliz de verdade. Agora, vamos pensar, vamos usar a cabeça, vamos pensar para que a gente possa fazer a melhor escolha. Olha só o que Deus fala através do seu servo do passado, do salmista. Ele diz assim, presta atenção, Deus usou o salmista que disse assim: bem-aventurado, que quer dizer feliz, bem-aventurado era a palavra para referir-se à pessoa feliz. Feliz ou bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. E te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados, ao redor da tua casa. E os teus filhos como plantas da oliveira à roda da tua mesa. Muito bacana isso. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, qual é o segredo da felicidade? As pessoas que não pensam, as pessoas que não raciocinam como Deus, ou de acordo com Deus, de acordo com a palavra de Deus, não têm a mente de Cristo. As pessoas que não têm a mente de Cristo, elas pensam assim: eu vou me formar, eu vou ganhar dinheiro, vou ganhar muito dinheiro, eu vou ser feliz. Se o dinheiro, a riqueza, construísse felicidade, os ricos não se matariam, não se suicidariam. É ou não é? Então, amiga e amigo, as pessoas investem no que é material, no que é físico, é o dinheiro, é o conforto, é a garantia, por exemplo, de uma velhice duradoura, em paz, com garantia do plano de saúde, etc, etc, etc. Então elas investem suas mentes em formações intelectuais, para que através da sua capacidade intelectual ela venha ganhar dinheiro
e então ser feliz e comprar o que quiser e viver como quiser e ter tantas famílias e tantas mulheres e tantos homens, enfim, viver uma vida regalada, como se isso satisfizesse a sua alma. Não. Pode satisfazer o corpo, mas a alma não. A alma vai continuar sofrendo com depressão, porque o que alimenta a alma, o que dá vida para a alma, o que traz felicidade para a nossa alma é a palavra de Deus. Porque a palavra dá vida, assim como a palavra, dependendo de onde vem, dependendo da fonte da palavra, ela vai trazer vida ou vai trazer morte. Por exemplo, a pessoa vai com a sua vida indo muito bem, muito bem. De repente, o parceiro, a parceira, o marido, a esposa traiu, ou morreu, ou perdeu um filho, uma filha. Enfim, a pessoa perdeu um ente querido. Imediatamente a sua alma entra em depressão. Depressão. Então, o que vai ajudar uma pessoa depressiva? Os médicos não conseguem ajudar a alma. Os médicos ajudam o corpo, cuidam do corpo. Mas a alma não tem como ajudar. Como é que vai ajudar uma alma? Conselhos, palavras de estímulo podem até ajudar por um tempo, mas chega um momento que a pessoa que foi ensinada, ajudada por uma boa palavra, um bom conselho, mas é um bom conselho humano. É uma palavra que não vem de Deus, é uma palavra que vem da ciência. E aí a pessoa acaba desistindo daquele tratamento. Ela toma remédio, para quê? Para neutralizar a sua mente, neutralizar a sua alma. Mas a alma está ali sofrendo, não sai dali. Enquanto a pessoa estiver viva, a alma está lá dentro do corpo dela. E não tem como resolver esse problema, a não ser que a pessoa ouça, ou ouve a palavra de Deus. Quando ela ouve a palavra de Deus, aí ela começa a aliviar a sua alma, porque a alma, minha amiga, meu amigo, vou falar bem pertinho de você, a alma só se alimenta de pensamentos, de palavras que saem da boca de Deus. Não há como você resolver o problema da sua alma sem ouvir, sem atentar, sem prestar atenção, sem meditar nas sagradas escrituras. Porque Deus, minha amiga e meu amigo, é palavra. Deus é palavra. Deus é a palavra viva. E quando a palavra de Deus penetra na nossa mente, no nosso pensamento, não é no coração, não, no nosso pensamento, então faz com que o nosso espírito venha a ser bem nutrido. E o nosso espírito, então, guia a nossa alma para os pastos verdejantes. Agora, se o espírito está fraco, é claro que a alma vai estar fraca, porque ela vai querer sentir, vai querer buscar sensações, emoções. Então, ela tenta aplacar a dor da alma, a dor da depressão, a dor da perda de uma pessoa, de um ente querido, de um casamento. Ela vai tentar com baladas, com bebidas, com drogas. Por isso que as pessoas são viciadas. Por quê? Porque elas querem aliviar a dor
da depressão. É ou não é? Você perdeu um ente querido, perdeu alguma coisa que estava reinando no seu coração, uma pessoa ou uma coisa. E aí sua alma entra em depressão. Mas quando a sua alma entende o Espírito de Deus, a palavra de Deus, e obedece, então ela fica sossegada, ela fica tranquila, ela fica alimentada, ela fica em paz consigo mesma e, sobretudo, com Deus. Então, quando esse Salmo 128, o salmista diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E temer a Deus não significa ter medo de Deus. Não é temer com medo, não. Deus é amor. Como é que eu vou ter medo do amor? Como é que você pode ter medo do amor? Todo mundo quer ser amado, não é? Você gosta de ser amado, e você quer amar. O amor causa medo? Não. Quando diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, quer dizer, aquele que respeita a Deus, reverencia a Deus, o coloca como primeiro na sua mente, no seu pensamento. Ele, então, vai conduzir aquela criatura, aquela mente, aquela alma, se é que podemos dizer, aos pastos verdejantes, a paz. Primeira coisa que acontece, quando se teme a Deus, a pessoa tem paz. Quando não há temor para com Deus, não há paz para com essa pessoa. É isso aí. Quando a pessoa teme a Deus, ela foge do mal, ela foge do pecado, ela foge do erro, ela foge da desordem. Ela quer ter sua vida ordenada, disciplinada, tudo funcionando nos seus devidos lugares. Ela quer ter um casamento para sossegar o facho, digamos assim. Foi o que aconteceu comigo. Eu lia muito a Bíblia, muito, eu lia. Como eu falei ontem, nós líamos toda a Sagrada Escritura. E o Espírito da Palavra de Deus foi entrando em mim e me dando a visão de que a minha vida não ia depender dos meus conhecimentos tecnológicos, da minha capacidade, da minha inteligência, não. Nem do meu trabalho, não. A minha vida ia depender de obediência à palavra de Deus. Quando eu lutei, busquei e recebi o Espírito de Deus, eu passei a ter a mente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, a minha mente, o meu espírito me guiou meu coração para formar primeiro a minha família. Não adiantava eu ter sucesso profissional se eu não tivesse sucesso familiar. Porque a minha vida não depende, nem a sua, depende do seu sucesso profissional. Depende da sua vida com Deus, comunhão com Deus. Você tem um comprometimento com Deus, um casamento com Deus, uma aliança com Deus, então você vai ter um casamento com a sua esposa, com o seu marido, você vai ter um casamento perfeito. Os braços da cruz vão ser formados. Então eu tinha que primeiro formar a minha cruz, relacionamento eu e Deus. E então, agora precisava da haste. Nós formamos a haste vertical, o relacionamento você e Deus, depois vem os braços da cruz, que é, ou que são, o marido e a mulher e o marido, o seu marido. Então a vida começa assim.
A felicidade começa aí. Você pode ter o mundo aos seus pés, mas se você não tiver um casamento feliz, se você não tiver um casamento estruturado, você será infeliz. Como é o que acontece nesse mundo. Por quê? Porque foi assim que Deus criou. Deus criou os céus e a terra antes de criar o homem e a mulher. O homem e sua auxiliadora. Auxiliadora. Então, antes de me formar ou ter uma formação intelectual profissional, eu trabalhei na construção dessa cruz. Primeiro, no meu relacionamento com Deus, minha aliança com Deus. Segundo, meu casamento. E eu precisava da orientação do Espírito Santo, eu precisava ter a mente do Senhor Jesus para ver a pessoa que Ele, Deus, havia escolhido para mim. E Ele me apontou. A primeira coisa que Deus fez foi apontar Esther para mim. E nós nos casamos e somos felizes até e seremos felizes para o resto da vida. Então nós temos uma base, um fundamento, nós temos uma paz, a paz na minha casa, a paz, a paz. E eu posso falar de paz para você, porque eu aprendi nas Sagradas Escrituras que primeiro Deus criou os céus e a terra, depois Ele criou o homem e a sua auxiliadora, para que ambos formassem um só corpo e pudessem gerir, administrar toda a terra. Só que eles foram burros, porque eles erraram, pecaram, desobedeceram, e aí veio essa esculhambação que nós temos hoje, essa desordem, uma sociedade desordeira. Hoje, o certo é o que é errado, e o errado é que é certo. É isso aí, tudo trocado. Mas quem obedece à palavra de Deus, quem teme ao Senhor, ouve a sua palavra e obedece. E então vai colher os frutos dessa obediência. Vai ser feliz. Está aqui escrito: bem-aventurado o que teme ao Senhor, que teme, o que ouve e obedece a sua palavra, que atenta para a sua palavra e anda nos seus caminhos. É o que Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus, o governo do reino de Deus. Se submeta ao governo do reino de Deus e andai na justiça. E ele diz isso, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, quer dizer, o que é certo, o que é ordeiro, ordem e progresso, é o que está escrito na bandeira, mas poucos atentam para isso. Então você ouve e obedece e anda na justiça, de acordo com a palavra de Deus, você vive no caminho do bem, você vive de acordo com o que está escrito na Sagrada Escritura. Então ele diz assim: comerás do trabalho de tuas mãos. Primeiro você teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, de acordo com a sua palavra. Então você vai depois comer do trabalho de suas mãos. Feliz serás e te irá bem. E te irá bem. Aí fala: a tua mulher, quer dizer, a auxiliadora, será como a videira frutífera ao lado da tua casa. E os teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Graças a Deus. Eu falei muito e teria que falar mais, muito mais. Eu não sei se você tem ouvido e paciência para ouvir mais, mas uma coisa eu sei: o que eu estou dando para vocês todo santo dia é o que Deus me tem dado. É o melhor que eu tenho. É a minha riqueza. É o meu tesouro, que ninguém pode tocar. Nem o diabo, nem o mundo, ninguém. Nem inveja, nem bruxaria, nem feitiçaria. Ninguém pode tirar isso. Porque foi Deus quem me deu.
E o que Deus nos dá, ninguém toca. Graças a Deus. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. Não se esqueça, minha amiga. A felicidade depende da sua cabeça, dos seus pensamentos, do que você pensa. Se você pensa errado, você nunca vai ser feliz. Se você pensa de acordo com o mundo, nunca você vai ser feliz. Se você tem o dinheiro que esse mundo dá, nunca você vai ser feliz. Mas se você pensar de acordo com Deus, pode ter certeza, você será feliz independentemente das circunstâncias. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Eu queria falar. Hoje, quinta-feira, nós temos uma reunião especial na construção, para a construção da família. Oração pela família, instrução para o estabelecimento da sua família, porque a sua família é a base da sua vida. E isso tem que ser feito de acordo com os fundamentos da palavra de Deus. Até amanhã. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.